Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de português. Estou aqui no primeiro time e vamos estudar produção de texto, redação. Vamos falar hoje sobre tipologia textual. Beleza? Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Se não, vamos estudar então um pouquinho juntos e nós vamos aprender. Tipologia textual. O que é? Tipologia textual são os tipos de texto, são as formas que os textos apresentam para responder a uma intenção comunicativa. E aqui nós vamos falar de alguns tipos de textos. Vamos falar de 4 tipologias textuais. Nós vamos falar sobre o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo e também o texto injuntivo. São 4 formas que se apresentam para você produzir o seu texto e também textos que você pode ler e identificar que tipo de texto é esse, se ele é narrativo, descritivo, dissertativo ou injuntivo. Vamos lá? Nós sabemos que existem os tipos de textos, que são esses que nós falamos. Eu vou ficar repetindo para você fixar melhor. Tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo. E nós temos também o gênero. Quando nós falamos de gênero textual, corre o risco de você confundir com tipologia textual, mas não confunda, porque gênero textual faz referência à classificação cultural. Ou seja, quando nós falamos de gênero textual, nós falamos de romance, poesia, reportagem, dentre outras formas de gênero textual. Mas tipologia textual, nós vamos falar de narração, descrição, dissertação, injunção, texto injuntivo, certinho? Então vamos agora falar sobre o texto narrativo. O texto narrativo é um texto onde são contados fatos que acontecem no dia a dia. Então, a narração, ela serve para isso, para você ou para o narrador contar um fato, relatar alguma coisa que aconteceu no dia a dia ou há muito tempo atrás. A pessoa que conta é o narrador. E há relatos de que a narração é o tipo de texto mais antigo que existe. Existe desde os tempos das cavernas, quando os primeiros homens contavam seus relatos por meio dos desenhos nas paredes, né? Então daí nós podemos dizer que a narração é o tipo de texto mais antigo que existe. E como nós estamos falando de narração, nós falamos também do narrador, que é quem conta a história. E existem alguns tipos de narrador que são os mais usados. Nós vamos falar aqui dos mais usados, que são o narrador onisciente, o narrador personagem e nós temos também o narrador observador. Eu vou falar para você mais nessa ordem aqui, ó: narrador onisciente, narrador observador e narrador personagem. O que é que diferencia cada um? Narrador onisciente é aquele que se parece com Deus, que sabe tudo e de todos, sabe tudo e de todos os personagens. Então ele vai falar tudo, o sentimento, o pensamento, tudo que ocorre na história, o narrador onisciente sabe. O narrador observador, ele não sabe de tudo, ele apenas relata as coisas que ele observa, as coisas que ele vê. E nós temos também o narrador personagem ou narrador em primeira pessoa, que trata-se do narrador que é participativo da história. Ele está dentro da história contada. E o narrador personagem, ele também se divide em 2. Nós temos o narrador personagem principal ou protagonista, que é quem é o personagem principal da história. Ou nós temos também o narrador personagem secundário, que é quando ele não é a personagem principal, mas que ele participa do texto, conta a história de alguém principal e que ele está presente no texto. Correto? Compreendido? E existem regras gramaticais para quem vai narrar uma história, quem vai contar um fato. Então, narrar é contar acontecimentos. E então são apresentadas
ações e personagens. E quem está narrando precisa contar o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. São regrinhas básicas para quem vai narrar uma história. Como exemplo de texto narrativo, nós temos os contos, as fábulas, os romances, nós temos também depoimentos, relatos pessoais. E nós falamos disso um pouco na aula de literatura, lembra? Se você não lembra, eu te aconselho a dar uma olhadinha na nossa aula número 1 de gêneros literários, onde nós falamos o que é o romance, o que é uma fábula, o que é um conto, e vai enriquecer o seu estudo. Então não pare, não deixe de dar uma olhadinha, vai lá para você dar uma revisada, que vai ser importante para o seu estudo também de redação, certo? Belezinha? Agora nós vamos falar sobre o texto descritivo. É o texto que procura descrever rigorosamente cores, sensações, emoções, forma, dimensões, cheiros e outras características de algo ou de alguém. Na descrição, o autor se preocupa em explicar como é alguém ou algo. E a descrição, ela pode ser subjetiva ou objetiva. A descrição objetiva é aquela que busca fazer uma descrição mais real, mais próximo da realidade. Por exemplo, eu tenho esta caneta. Eu posso falar que ela é uma caneta transparente, de tampa preta e provavelmente de escrita preta. E nós temos também a descrição subjetiva, que é uma descrição na qual está as impressões de quem está fazendo essa descrição, de quem está contando como é. Por exemplo, eu posso pegar essa caneta e dizer que é uma caneta transparente, de tampa preta, mas que escreve de forma macia, de forma agradável. Isso é a impressão de quem está escrevendo, de quem está descrevendo. Então é uma descrição subjetiva, porque ela está cheia de impressões de quem está falando, quem está descrevendo o objeto ou alguém. Certinho? Aqui no nosso PDF a gente vai ter outros exemplos de descrição objetiva e descrição subjetiva. Não deixe de ler para você dar uma praticada legal. E depois que você lê, faça também os nossos exercícios. Agora nós vamos para um outro tipo de texto, que é o texto dissertativo. O texto dissertativo, na maioria das vezes, ele é argumentativo. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo. É o tipo de texto mais cobrado em concursos, em Enem. Então é importante você praticar bastante esse texto, a escrita dessa forma de texto. O texto dissertativo, argumentativo ou opinativo, ele vai expor a opinião sobre determinado assunto ou sobre determinado tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. E o texto dissertativo, ele possui 3 partes importantíssimas, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você vai contextualizar. O assunto, né? No desenvolvimento é onde você vai fazer a argumentação, onde você vai fazer de forma velada a defesa da sua opinião e conclui-se dando a sua opinião de como melhor solução do problema, mas isso sem expor a primeira pessoa. Beleza? É preciso que essa solução do problema ela seja exposta de forma em terceira pessoa, de forma velada, onde você não expõe o eu acho, eu penso, eu acredito, a não ser que esteja bem descrito no edital
ou na hora da orientação de como você vai fazer essa redação na sua prova, que deve ser um texto dissertativo argumentativo. Você vai expor a sua opinião sem estar na primeira pessoa, sempre na terceira pessoa. E o texto dissertativo, ele se divide em dois. Ele pode ser um texto dissertativo argumentativo e pode ser também um texto dissertativo expositivo. O texto dissertativo argumentativo é o mais cobrado em Enem, em vestibular. Ele é caracterizado pela necessidade de argumentar e convencer o leitor da tese que é apresentada. Já o texto dissertativo expositivo, ele visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Ele não tem a intenção de convencer o leitor de um tema, de uma tese. Ele apenas está ali para expor o conteúdo, a ideia. Correto? E concluindo essa parte de tipologia textual, nós temos também o texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É aquele que tem a função de instruir, de ensinar. O texto injuntivo, ele tem a finalidade de transmitir uma ideia, mas sem querer convencer o leitor. Por exemplo, nós temos as bulas de remédio, que trazem várias instruções, mas vai caber ao leitor segui-las ou não. Ali tem as instruções, o leitor vai segui-las ou não, dependendo da vontade dele. E outro exemplo também, nós temos os coachings, como aqui os da primeiro time, que vão te orientar quanto ao horário para estudar, quanto à forma de estudar e vão te dar uma ajuda. Então a forma de orientação deles também é uma forma de texto injuntivo. Certinho? Belezinha? Compreendido? Então aqui nós terminamos essa primeira parte de tipologia textual. Vamos continuar estudando? Vamos lá?